Senhor presidente, em seu nome, cumprimento todos os colegas e as colegas, servidores e servidoras dessa casa, cumprimento também toda a população brasileira que nos assiste. Eu, hoje, subo a essa tribuna para falar de um tema que define, literalmente, o futuro da nossa nação. A verdadeira independência do Banco Central do Brasil, cuja autonomia foi votada aqui, mas a sua autonomia ainda não é plena. Infelizmente, as pessoas pensam que sim, mas não é. Tal qual a reforma da Previdência. Todo mundo pensa que nós resolvemos e a população mal sabe que a conta ainda vai chegar. Nós não resolvemos o problema. Então, muitas vezes a gente vota aqui, a população acha que algo foi feito e, no fundo, não está resolvendo. Então, em relação à independência do Banco Central, essa independência deve servir ao povo brasileiro e não aos interesses escusos do grande capital financeiro. Falam em autonomia e independência técnica, e daí eu pergunto, independência de quem? Autonomia para quê? O que temos visto, na verdade, é uma perigosa confusão em que a bandeira da independência técnica é usada como um escudo para proteger uma elite que não quer ser supervisionada, que não quer prestar contas a absolutamente ninguém. E aí eu digo a vocês, a autonomia não é e nunca será sinônimo de ausência de regras. Certo? A gente fala em democracia, mas a gente não fala em liberdade total. Tudo tem regras. Não é anarquia, essa é a diferença. Então, sim, autonomia com regras. Na verdade, é o cumprimento rigoroso das regras que fortalece uma instituição e lhe confere a legitimidade que ela precisa para operar. E não se enganem. A credibilidade do Banco Central não nasce da arrogância de tecnocratas que se julgam acima do bem e do mal. Ela nasce, sim, da transparência, da responsabilidade e da certeza de que cada decisão proferida é tomada no melhor interesse da nação. Falhas individuais, comprovadas e desalinhadas do interesse público não podem ser varridas para debaixo do tapete. Elas exigem respostas institucionais claras, firmes e imediatas. É isso que garante a previsibilidade ao mercado e a estabilidade do nosso sistema financeiro e não a blindagem de indivíduos que falharam em suas missões. E o que dizer, senhores, da vergonhosa porta giratória que transforma o Banco Central em um mero trampolim para os altos escalões dos bancos privados? Um diretor sai do Banco Central, presidente, e em míseros 6 meses já pode estar sentado na cadeira de um grande banco, vendendo a peso de ouro as informações e os contatos que acumulou enquanto servia ao Estado. Isso sim é um escândalo e nós precisamos olhar para isso e avisar toda a população brasileira que isso acontece. Então, é a legalização do tráfico de influência. Então, por isso, defendo aqui, e espero ser acompanhada pelos colegas, defendo com unhas e dentes a nova lei que estende essa quarentena para 4 anos. É o mínimo que podemos fazer para proteger a nossa economia da ganância de poucos. E quem ousa criticar essa medida, quem vai ousar? Quem se levanta contra o fortalecimento... Quem é que se levanta contra o fortalecimento desse sistema? Na verdade, são os mesmos de sempre. Os porta-vozes dos grandes bancos, aqueles que lucram com a fragilidade do Estado e com a falta de controle. Há muita falta de controle, não estou falando só do Banco Central aqui. Mas, num caso, em tese,
Eles nos dizem que o Congresso, que tem a responsabilidade de sabatinar, na verdade, o Senado Federal, de sabatinar e aprovar a entrada de um diretor, não pode ter o poder de removê-lo, mesmo diante da conduta inadequada comprovada. Que lógica é essa? É a lógica de quem quer um poder sem fiscalização, um cheque em branco para fazer o que bem entender. Se o Congresso, se o Senado tem o poder de dar, de empossar alguém neste mandato, precisa ter o poder de tirar quando a confiança é quebrada. Estive dias atrás na posse dos novos indicados para as agências reguladoras. E o presidente Lula disse algo interessante no final. Ele disse o seguinte: bom, agora todos estão empossados. É lógico que vocês dependeram de listas e de pessoas. Quando os nomes e passaram por aqui, eu indiquei, no meio de tantos outros profissionais. Daí vocês foram fazer aquele périplo pelo Senado, pediram para um, pediram para outro, foram recebidos por uns e outros. Uns ajudaram mais, outros ajudaram menos. Mas eu quero dizer agora que o presidente Davi estava presente. A partir de agora, vocês não devem, eu quero deixar muito claro, vocês não devem nada para mim, nada para nenhum senador, nada para o presidente Davi. É assim que tem que ser, vocês devem para o povo brasileiro. Por isso é que é mandato. Mandato, porque se fosse uma simples, se fosse uma simples nomeação, a pessoa poderia ser exonerada. O mandato é para que ela mantenha a técnica. E o que foi visto recentemente? Não vou citar, mas casos parecidos e de outras agências também. O técnico nomeado preocupado com o que a política vai pensar, o que o povo vai pensar. Esse técnico tem que ser técnico. Simples assim. É por isso que existe uma maior dificuldade em removê-lo do cargo. No caso, quando cometer algum crime de responsabilidade, há na lei já umas 4 hipóteses. Mas isso precisa ser revisto. E eles têm que ter a verdadeira noção de que eles devem prestar o serviço para a população brasileira. E, além de tudo, proteger a nossa nação, no momento em que estamos tão vulneráveis para tantas coisas. Então, o que está em jogo aqui é a soberania do nosso país. É a nossa capacidade de decidir o nosso próprio destino econômico, livre da interferência de interesses que não são os do povo brasileiro. Fortalecer os mecanismos de controle e responsabilização do Banco Central não é enfraquecê-lo, é torná-lo mais forte, mais resiliente e, acima de tudo, mais brasileiro. Que fique bem claro, quem se opõe a essas mudanças não está defendendo a independência do Banco Central, como foi feito lá atrás. Na verdade, ele não é independente porque não tem nem autonomia financeira. Que independência é essa? Que autonomia foi dada? Está defendendo, quem for contra, está defendendo, na verdade, o controle dos grandes bancos sobre o Banco Central. Está defendendo os seus próprios privilégios em detrimento do futuro de mais de 214 milhões de brasileiros. E a isso nós dizemos, eu digo aqui e vou lutar com unhas e dentes, basta disso, basta. Porque nas sabatinas aqui parece que nós somos feitos de palhaços. A verdade é essa, a verdade é essa. Porque depois a pessoa fica vinculada a dever favor por quem ela foi indicada. E esquece da técnica. Eu já vi diretores de agências reguladoras e sabatinados aqui dizendo o seguinte: olha, eu concordo com você, porém, o momento político não é adequado. Que momento político? Então, no momento em que se fala tanto em soberania, tanto em proteção, tanto em vulnerabilidade, nós precisamos, sim,
tomar pé disso e não permitir que uma pessoa possa sair do seu mandato no Banco Central e, daqui a pouco, estar sentado como diretor-presidente de um grande banco e passar informações. Então, peço aos senhores atenção redobrada nesse assunto em prol do nosso país. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Soraya Tronic, pelo seu pronunciamento. E a seguir, eu passo a palavra para o senador Cleitinho, Partido Republicanos, Estado de Minas Gerais.